Aqui é o Juliano, tudo bom? Agora vamos para o episódio 2 da série Traduzindo na Polônia. Como eu comentei no episódio 1, eu estou viajando para a Polônia daqui a uma semana e eu vou fazer uma série de vídeos contando sobre essa viagem e como nós, tradutores ou intérpretes, podemos viajar e até trabalhar durante uma viagem, mesmo que seja de férias. Nesse caso, eu vou passar 9 dias na Polônia e eu tenho agendadas duas interpretações simultâneas remotas, uma para o dia 31 de maio, outra para o dia 2 de junho. E agora, nesse episódio 2, eu quero contar o que é necessário nós levarmos para uma viagem, né? O que precisamos ter para viajar para a Europa. Como tradutores, nós podemos trabalhar em qualquer lugar. Então, se você, como tradutor ou tradutora, quiser passar um mês viajando, morando na Argentina, por exemplo, ou em algum país europeu, algum outro país da América do Sul, ou em algum outro continente, é possível, porque você só precisa de um computador e conexão com a internet para trabalhar. Inclusive, eu já fiz isso em algumas oportunidades. Em 2009, eu passei 6 meses na Europa, por exemplo, e fiquei trabalhando normalmente. Em 2013, eu passei 2 semanas na Argentina. Também levei meu computador e trabalhei. Passei uma semana no Chile também. E por aí vai. Então, o que é preciso para a gente viajar especificamente para a Europa, né? Primeiramente, a coisa mais óbvia é o passaporte. Então, você tem que tirar o seu passaporte para poder viajar para a Europa. E um passaporte custa R$ 257. Eu sei disso porque recentemente eu tirei o passaporte das minhas duas filhas. Então, R$ 257, em menos de um mês, você consegue agendar e receber o seu passaporte, tá? Na sua cidade. Então, vamos lá. A segunda coisa que você precisa é dos bilhetes aéreos, né? Então, os voos para a Europa e para voltar ao Brasil. Então, no caso aqui, eu tenho um bilhete aqui da TAP, né? Que eu vou viajar de Fortaleza para Lisboa, de Lisboa para Varsóvia, e depois eu vou de Varsóvia para Lisboa e de Lisboa para Fortaleza. Então, você tem que levar o bilhete, né? Na verdade, é tudo eletrônico hoje em dia, eu não precisaria nem ter imprimido, mas é sempre bom você imprimir. Eu já viajei para a Europa 4 vezes e teve uma vez ou duas que eles pediram para ver o bilhete de retorno, né? Então, é sempre bom você ter em mãos para mostrar que você não está apenas indo, mas também que você vai voltar, certo? Então, você também imprima os bilhetes aéreos. Em relação a visto, a gente não precisa de visto para viajar para a Europa, diferentemente dos Estados Unidos, que se você quiser ir para os Estados Unidos, sim, você, como brasileiro, precisa de um visto, e aí é toda uma burocracia e demora muitos meses para você conseguir tirar um visto. É só em algumas cidades do Brasil que você pode ir, por exemplo, São Paulo, Recife, Brasília, Rio, se eu não me engano. Então, por exemplo, eu vou tirar meu visto americano, comecei o processo nesse ano, só em setembro é que está o agendamento, quer dizer, demora aí muitos meses, né, para eu tirar esse visto. Então, é um pouco chato, mas para a Europa não precisa, então, uma coisa a menos para se preocupar. Você também precisa de casacos, né, dependendo do país, roupas de frio, gorro, luvas, tudo mais. Então, eu estava vendo aqui que na Polônia vai fazer entre 15 e 20 graus Celsius. Então, realmente tem que levar um casaco. E eu consegui comprar um casaco numa promoção que teve aqui. Esse casaco aqui super forte, né? Super potente. Custou R$ 130. Então, foi muito barato. Esse casaco aqui eu acho que normalmente custaria muitas centenas de reais, mas teve uma apreensão de umas mercadorias e doaram para uma instituição e essa instituição estava vendendo a preço de banana. Então, realmente, eu comprei um casaco excelente por R$ 130. Nas outras vezes que eu fui para a Europa, eu tinha comprado um casaco de um amigo. Então, era um casaco também que ele tinha usado nos Estados Unidos e tal, e foi também muito barato. Então, você pode comprar com pessoas, né? Ou em alguma instituição que esteja vendendo, mas não é difícil você conseguir essas roupas de frio, tá? Outra coisa que você precisa, obviamente, é dinheiro. Então, o que é que eu estou planejando? Ou cartão de crédito. Eu estou planejando levar o meu cartão do Wise, né? Que eu já comentei com vocês. É um cartão internacional que eu posso sacar e usar na Europa em euros, ou no caso da Polônia, em zloty.
Então, eu até fiz um vídeo aqui falando sobre esse cartão e como converter moedas de um país para o outro, né? Também vou levar o meu cartão brasileiro do Nubank, né? Que é um cartão internacional. Então, eu vou levar 2 cartões de crédito e um deles também é de saque na Europa, né? E também pretendo levar dinheiro em espécie. Eu vou levar só uns 150 euros, que eu tenho um amigo alemão que mora aqui, ele tem uns euros, eu vou comprar os 150 euros dele, melhor do que comprar na casa de câmbio, que eu teria que pagar um pouco mais caro do que comprando com um amigo. Então, eu vou levar alguma parte em espécie e a maior parte mesmo no cartão de crédito ou cartão de débito, né? E é isso que eu tenho que levar também. Outra coisa, atualmente, novidade, é que a gente tem que levar também o passaporte de vacinação, certo? Covid-19. Então, no meu caso, eu já tomei 3 doses da Pfizer, né? Então, eu já tenho que levar isso aqui. Inclusive, eu falei com a companhia aérea, que é a TAP, de Portugal, né? Eles falaram, você só precisa do comprovante de vacinação. Não precisa mais fazer teste de Covid para viajar para a Europa, né? Até pouco tempo atrás ainda precisava, mas agora não. Agora só comprovante de vacinação. Então, vale a pena, claro, todo mundo se vacinar, obviamente, não só para viajar, mas para a própria saúde, né? Outra coisa que você tem que levar e que é legal porque às vezes na imigração, quando você chega na Europa, eles perguntam, né, onde você vai ficar e tudo mais. E você levar os comprovantes de reserva dos hotéis, né, onde você vai ficar. Então eu vou ficar na verdade, em um albergue nos primeiros 2 dias. Depois eu vou ficar em um hotel da conferência que eu vou participar, que é o Polyglot Gathering, durante 5 dias. E na última noite eu vou ficar em outro albergue, né? Então eu vou ficar em 3 lugares diferentes, tá? Então eu imprimi aqui e vou levar esses comprovantes também de reserva de hotel ou de albergue. E se vocês quiserem dar uma olhada, quanto é que poderia custar para vocês uma hospedagem na Europa? Olhem só. Aqui eu fiz uma pesquisa de hospedagem, né, na cidade de Varsóvia, Polônia, do dia 30 de maio ao dia 7 de junho, só como exemplo. E ele dá várias opções, eu coloquei para organizar pelo menor preço. Vocês podem ver aqui que tem várias opções de hotel, de albergues e tal. E olhem só, por noite, no caso que são 9 noites, né? 21 euros, 22 euros, 25 euros, 32 euros. Então, tem preços muito variados, mas esses preços aí, né, em torno de 20 euros, é bem possível de você conseguir. Ou também, outra opção que você pode usar, e eu já usei, é o Couchsurfing, que é um esquema que tem pessoas ao redor do mundo todo, em vários países, que oferecem um quarto na sua casa para hospedar viajantes. Então, eu só usei isso uma vez, em 2015, em Budapeste, na Hungria. Eu fiquei na casa de um francês durante 3 noites, né? Então, eu entrei lá no Couchsurfing, fiz o meu cadastro e tal, procurei Budapeste, nessas datas aqui, apareceu lá umas opções, você procura o perfil da pessoa, e aí quando você acha um anfitrião legal, né, tem as estrelinhas, tem a reputação lá da galera, comentários dos hóspedes, você escolhe aquela casa. Então, você fica gratuitamente na casa dessas pessoas. E a ideia é que talvez um dia também você pudesse hospedar outras pessoas. Então, é uma troca de hospedagens, né? Mas eu mesmo nunca hospedei ninguém. Então, é possível também você só se hospedar na casa dos outros e nunca hospedar ninguém. Ou então você só hospedar o pessoal e você também nunca viajar. Então, assim, tudo isso é possível. Eu fiz isso em 2015 e não paguei hospedagem na Hungria. E eu fiquei na casa de amigos em Viena e na casa de amigos na Alemanha. Então, nessa viagem que eu fiz para a Europa em 2015, que durou em torno de 20 dias, eu só paguei uma diária, que foi em Munique, que era uma cidade que eu ia passar, e eu ia ter que dormir lá uma noite. E todos os outros dias eu fiquei na casa de amigos ou eu fiquei no Couchsurfing. Então, aí vai mais uma dica para vocês, né? Outra coisa que você tem que se preocupar também é com o seguro viagem, porque você está viajando para a Europa, e aí, se você precisar ir ao médico, se você precisar, né, comprar alguma coisa na farmácia, se você tiver um acidente, qualquer coisa desse tipo, então o seu plano de saúde brasileiro não vai cobrir na Europa. Então, eu sempre faço um seguro de viagem quando eu viajo.
tanto para a Europa quanto pela América do Sul, que foi os casos, né? Então, eu fiz esse plano aqui recentemente, GTA. É um plano mundial, né, que você pode ir em qualquer agência de turismos e comprar esse plano aqui, GTA, conforme a quantidade de dias que você for ficar naquele lugar, né? Então, esse plano aqui, por exemplo, ele cobre toda a Europa, né? E ele custou... Bem, tinha duas opções. Eu poderia pagar R$ 32 por dia, que aí dava uma cobertura de $42.000, né, em caso de qualquer necessidade. Ou então eu podia pagar R$ 38 por dia, que foi essa opção que eu escolhi, um upgrade, que aí tem uma cobertura de $75.000, inclusive cobertura odontológica, cobertura de farmácia, cobertura de um bocado de coisa. E aí é muito legal porque eu até já usei esse plano uma vez na Argentina, uma vez na Áustria, uma estadia que eu fiquei lá na Europa nessa de 6 meses, em 2009. Eu fiquei doente uma hora lá e liguei para o plano, mandaram um médico na minha casa e eu fui atendido, o médico receitou o remédio, fui na farmácia e comprei. Então, é muito conveniente, você tem que fazer o seguro viagem, porque você não vai querer realmente passar por apuros na Europa durante uma viagem, mesmo que for de 9 dias, de 10 dias, ou uma semana, e ficar descoberto. Então, vale muito a pena, você paga isso, 30 e poucos reais por dia, né? E você já fica coberto. No caso aqui, eu paguei R$ 350 para ficar coberto todo esse período da minha viagem, né? Outra coisa que você tem que levar, eu sempre levo, né? No caso, computador, né? Porque eu vou querer responder meus e-mails, eu vou querer fazer alguns trabalhos. Nessa viagem especificamente, eu vou fazer 2 interpretações simultâneas. Então, eu vou levar meu computador, meu fone de ouvido, meu mousepad. E no caso, na minha mochila, né? Essa mochila aqui eu tenho desde 2008 e em todas as viagens que eu fui, eu levei meu computador nessa mochila. Esse agora já é o terceiro computador que está viajando nessa mochila, né? Essa mochila já tem 14 anos, sabe? Me acompanhou em toda a carreira de tradutor. Também vou levar, claro, o meu celular, né? Que, claro, quando você tiver internet sem fio, Wi-Fi em qualquer lugar, ele vai usar normalmente, como se você estivesse na sua casa. E quando você estiver nas ruas, né, passeando nos museus e tal, eu não sei como é, porque já faz uns 7 anos que eu viajei pela última vez para a Europa e não sei como é que é a questão de chip e tudo mais, mas eu acho que deve ter alguma coisa lá nesse sentido. E o que mais que a gente tem que se preparar? Bem, essa viagem que eu comprei, ela só envolve bagagem de mão, ela não envolve bagagem despachada. Então, é uma mala de até 10 quilos, né, onde eu vou colocar minhas roupas. E, além da mala de 10 quilos, eu posso levar outro item pessoal de até 2 quilos. Então, o item pessoal é o computador, né? É a mochila do computador. Então, eu vou levar uma mala de 10 e uma mochila de 2 quilos, né? E outra coisa, muito importante também, no meu caso, né, que eu vou trabalhar lá 2 dias, eu aluguei um espaço de coworking, como eu comentei no vídeo anterior. Eu estou levando aqui os comprovantes de reserva do espaço de coworking onde eu vou trabalhar. E outra coisa muito importante, mas aí vai depender de cada pessoa, se você tiver alguma condição médica que você precisa levar remédios na sua viagem, você tem que levar os seus remédios também, né? Claro. Então, no meu caso, eu sou hemofílico, que é um problema de coagulação de sangue. Então, quando eu levo uma pancada ou um corte, né, eu não paro de sangrar. Então, eu tenho que tomar um remédio que é um fator 8 de coagulação humana. É uma condição genética, né? Já nasci com isso. Então, eu pego esse remédio aqui, né, que é o fator de coagulação, no Hemocentro do Ceará, Hemoce. Então, aí, viva o SUS, né? É um remédio que todos os hemofílicos tomam, então eu sempre levo, né, esse remédio comigo, que é o fator de coagulação. Eu vou levar o suficiente para muito mais do que 9 dias. Eu vou levar, sei lá, o suficiente para 3 semanas. Nunca se sabe. Eu vou levar um pouco mais do que o necessário, tá? Porque normalmente eu tomo só isso uma vez por semana, mas eu vou levar, sei lá, eu vou levar uns 8 frascos de grãos. É como se eu fosse tomar todo dia, por exemplo.
Então, eu vou levar esse remédio e também vou levar uma carta do meu médico, né? Que eu me consultei na semana passada. Eu fui lá só para pegar essa carta aqui e também para pegar os remédios da viagem. Então, é o seguinte, aqui está dizendo que o Juliano é portador de hemofilia e que ele precisa tomar esse remédio e que eu sei aplicar esse remédio em mim mesmo, então esse remédio tem que ir comigo, como bagagem de mão, tarará. Então, aqui o médico explicando que é um remédio que eu tenho que levar. Basicamente é isso. E que envolve seringas, agulhas, né? Que normalmente são coisas que a gente não pode levar no avião, mas que nesse caso, claro, tem que levar. Eu sempre levei e nunca tive problema nenhum. É como, por exemplo, se fosse uma pessoa com diabetes e tivesse que levar insulina. Então, também os diabéticos podem ter que levar medicamentos nas suas bolsas de mão e tudo mais. Então, assim, vou levar esse remédio, vou levar essa carta do médico. Inclusive, está aqui a carta em português e eu traduzi para inglês também. Então, o médico assinou as duas línguas. Eu até também já tenho traduzido isso aqui para alemão e para francês, mas eu vou levar só em inglês e português mesmo. Então é isso. Se você tem alguma condição médica, você também tem que se lembrar de levar os medicamentos e a carta do seu médico dizendo que você tem que levar aquele negócio e tudo mais. E eu sempre viajei, sempre levei esse remédio e nunca tive problema. Só teve umas 2 vezes, ou 3 no máximo, e olha que eu viajei muito. Eu viajei pela Europa, né? Eu fui 4 vezes para a Europa, mas quando eu estava na Europa, eu viajei dentro da Europa muitas vezes, né? De um país para o outro, de trem, de avião, de carro. E em todas essas viagens, também na América do Sul, só teve umas 2 ou 3 vezes que a pessoa perguntou, a pessoa do aeroporto, né? O que é isso? Aí eu mostrei a carta e não teve problema nenhum. Então, pessoal, fica aí as dicas para vocês que vão viajar como tradutores, como intérpretes, trabalhar em vários lugares do mundo, né? E tem alguns tradutores que têm perfil no Instagram, que viajam bastante, mostram suas viagens. Então, eu sigo alguns perfis lá no Instagram e é bem legal. O pessoal consegue viajar, por exemplo, pela Europa, o Brasil, América do Sul, América do Norte, e fazer seus trabalhos com toda tranquilidade. Então, é isso aí, uma profissão que permite, claro, esse deslocamento para a gente. Espero que tenham gostado e quando forem viajar, não se esqueçam de se preparar e de levar tudo isso, tudo que for necessário no caso de vocês. Até mais e tudo de bom.